Shalom, graça e paz da parte de Deus vivo sobre a sua vida. Você possa ter um encontro verdadeiro e fiel com Jesus. Que você possa se fortalecer com sua palavra. Temos armas que o Senhor nos disponibiliza. A oração, o jejum, a leitura da palavra, o conhecimento da verdade. E a gente se apaixona pelo Senhor. E a gente fica blindado no dia mal, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre as armaduras, né? Para que a gente possa ficar firmes nos dias de batalhas. Quem não passa batalha e luta nessa vida, né? No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo, ficais firme. Resistir no dia mal, ficar firme. A palavra de Deus nos traz essa possibilidade, né, de força. Ele nos ajuda, a gente fica forte, a gente ouve palavras que nos dá esperança, que nos dá alegria de viver, que nos mostra o nosso valor, que mostra o amor de Deus para conosco. É precioso demais. É bom demais, né? As armaduras dos cristãos são espirituais, né? Vamos ler 2 Coríntios 10, versículo 4, o que ele diz? 2 Coríntios, não é isso? Isso, 2 Coríntios 10, versículo 4. Eu só sei que Jesus é bom, só sei que sua palavra, sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, né? E é um caminho que a gente descobre e que quando a gente conhece, quando a gente tem experiência pessoal com ele, a gente não quer ficar longe, a gente não quer se afastar. Agora, a experiência precisa ser real, né? Jesus se apresenta, Jesus fala ao nosso ouvido, Jesus conversa conosco. A gente não vive só do que a Bíblia relata, né? Das revelações através da Bíblia, mas a gente tem uma relação de verdade com um Deus que é real. Ele é espírito, mas ele é real, né? E a oração, a leitura da palavra, ela nos aproxima de Deus. Quando a gente pega a palavra para ler, quando a gente dobra os nossos joelhos, né, para que a gente vai orar, a gente está buscando Deus. E a Bíblia diz que ele não resiste um coração quebrantado, né? Que ele se apresenta ao homem que o busca em espírito e em verdade. Busca porque ele é Deus. Busca por reconhecer que o dom da vida é dele. Busca por reconhecer sua proteção, sua provisão, suas bênçãos, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E ele preparou armas para nos proteger no dia mal, né? Dos ataques que vêm sobre a nossa vida. Temos um inimigo, né? E todos nós conhecemos, cristãos ou não cristãos, conhecemos que existem inimigos contra a nossa vida, né? A Bíblia diz que é o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Às vezes tem pessoas que se insurgem contra a gente, né? Principalmente por conta da palavra, por causa da verdade. Eles não querem ouvir a verdade, eles não querem que a verdade sejam ditas. Mas muitas vezes estão sendo influenciados por maus espíritos. Eles estão aí, porque se nós somos, né, nós que reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós que buscamos a Tua presença, somos revestidos do Espírito Santo de Deus, Ele derrama sobre nós, Ele vem morar dentro de nós, o Espírito Santo. A Bíblia diz que o mundo é guiado por maus espíritos. Então, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Vamos lá, capítulo 2, ou capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 4. 10, 4. Vamos ver o que ele nos diz. Ele nos diz o seguinte: portanto, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Uma coisa que eu aprendi logo que eu me converti.
toda a filosofia humana, tudo aquilo que eu tinha aprendido, tudo aquilo que eu defendia era por influência da carne, do pecado e das trevas, portanto nada a ver com Deus. E eu queria muito, eu tinha muita sede de conhecer a Deus, né? E eu comecei a ler a Bíblia de forma intensa. E comecei a descobrir os propósitos de Deus, comecei a descobrir a vontade de Deus e destruir todas essas fortalezas que me levavam para longe de Deus. Né? Mentira, engano, frustrações, né? Ilusões. Nada melhor do que conhecer a verdade. De onde viemos e para onde vamos. Viemos de um Deus todo-poderoso, que é um Pai amoroso, precioso, que criou todas as coisas para mim e para você. Viemos e nascemos do coração dele, ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Houve a queda do homem por conta do pecado, mas Jesus foi a solução para essa separação, essa divisão, né? Ele foi lá na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, pagou o preço que havia sobre nós, rasgou todo o escrito de dívida. E quando nós nos entregamos a Ele, quando nós aceitamos o seu sacrifício, quando nós dizemos que queremos ser discípulo dEle, obedecendo a sua palavra, vivendo como Ele nos ensina, né? Que é um caminho de excelência, uma vida honesta, uma vida na verdade, na justiça, buscando em todo tempo, em oração, em clamor, em jejum, em conhecimento da verdade, em reconhecimento, né? Fazendo uma autoanálise, descobrindo os nossos erros, pedindo ao Senhor que nos transforme, que nos mude, que não é a nossa vontade viver assim, mas só conseguimos mudar, só conseguimos ser transformados com a presença do Espírito Santo de forma constante, que a gente não desista. Porque muitos, né, às vezes é meio complicado, você está orando, parece que você está falando com nada com ninguém. Mas se você observar e fizer uma análise da sua vida, quando você vivia longe de Deus, e aquilo que Ele vem fazendo por causa, e aquilo que vem acontecendo em nossas vidas por causa da presença dEle, é maravilhoso demais. É maravilhoso demais. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto sua proteção, sinto sua provisão, sinto o seu cuidado, mesmo diante da batalha, das tempestades. Eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele me protege, eu sei que Ele me abençoa, eu sei que é Ele que me guarda. Ele tem planos excelentes para a minha vida, para a sua vida, e Ele quer realizar. Mas com Deus não é como um clique. É agora, é como eu quero, do jeito que eu quero, é a minha vontade. Não, é a vontade de Deus no momento dEle, quando Ele quiser, da forma dEle, porque a forma dEle é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. Pastorear rebanho do Senhor também é um combate. Nós que somos pastores, enfim, bispos, homens e mulheres de Deus que estão à frente, né, de ministério, sofremos de forma pesadas, muitas vezes, né? Perseguição, lutas se levantam, mas se tem uma coisa que eu aprendi nas batalhas da minha vida, é que primeiro que Jesus está comigo, que ninguém vai me matar, que eu não vou ser destruída e que aquela batalha não vai me deixar prostrada a vida inteira. Que Ele vai me erguer, que Ele vai me ajudar, que Ele vai me levantar, que Ele vai mandar a tempestade se acalmar e tudo vai ficar da maneira que Ele quer, porque a minha vida, e se a sua vida estiver debaixo da cobertura dEle, se você estiver guardada nele, ninguém pode tocar em você sem a autorização dEle. Ninguém pode tocar. Mas nós, como servos do Deus Altíssimo, né? Servo do Deus vivo, a gente sofre muitas batalhas, não é isso? E a gente precisa confiar nele. Não desistir da caminhada com o Senhor por causa das lutas. Quero que saiba quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelo que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Aqui é Paulo falando aos Colossenses, né? Colossenses capítulo 2, versículo 1. A luta que é de um pastor em oração, a gente sente peso, a gente sente dor, a gente sente, enfim,
as batalhas se levantam, mas a gente tem o consolo de saber que o Senhor está conosco e que vai continuar nos dando vitória, nos fortalecendo, cuidando de nós. Ele diz, eu vou, mas eu enviarei o meu Espírito e ele estará convosco até a consumação dos séculos. E eu sei que o Senhor está conosco, né? Pregar o Evangelho é um grande combate espiritual. 1 Tessalonicenses 2:2. 1 Tessalonicenses 2:2. A Bíblia nos diz o seguinte: pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos a ousadia e a confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muitas lutas. Em meio a muitas lutas. Muitas lutas se levantam contra aquele quem quer, sabe, que quer viver realmente o Evangelho de Cristo, um Evangelho verdadeiro, um Evangelho de negar o seu eu, um Evangelho de reconhecer os seus erros e querer ser transformado, clamar ao Espírito Santo todo dia, Senhor, não aceito esse mal em mim, quero me santificar. O Senhor disse, quem é santo, santifique-se ainda, quem é sujo, suje-se ainda. E o verdadeiro cristão tem sede todos os dias de se limpar, de se purificar, de andar na verdade, de andar na justiça, de fazer o bem, né? De pregar a libertação do Senhor, de pregar a salvação eterna, de pregar que existe, sim, um reino das trevas e um reino da luz. E que essa batalha está aí, teremos uma última batalha. E aquele que estiver com o Senhor tem promessa de uma vida eterna, tem promessa da Nova Jerusalém, de uma eternidade com Cristo, sem dor, sem choro, sem pecado, onde não morreremos mais, não sofreremos mais morte, nem dor, nem sofrimento. Veremos face a face com Deus, né? 1 Tessalonicenses 5:8. A couraça e o capacete são as armas espirituais no combate ao pecado. No combate ao pecado. 1 Tessalonicenses 5:8. 1 Tessalonicenses 5:8. O que a palavra de Deus nos diz. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete e a esperança da salvação. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Fé em Deus e amor. Fé nas promessas, em tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, né? Eu não preciso ver agora, ver hoje, eu não devo ser ansiosa, mas continuar confiando em Deus, esperando em Deus, sabendo que Ele é fiel, que o tempo dele é o tempo perfeito. A Bíblia diz que a vontade de Deus para as nossas vidas ela é boa, perfeita e agradável. E eu preciso esperar em Deus, eu preciso crer que o meu Deus vai realizar, que Ele vai fazer, Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, né? Nós somos falhos, nós somos muitas vezes infiéis, não conseguimos cumprir com os compromissos, mas Deus não. Deus não, Ele é fiel em tudo que Ele fala e Ele cumpre, né? O apóstolo Paulo compara a nossa missão com a de um militar. 1 Timóteo 1,18. Vamos lá em 1 Timóteo 1,18, ver o que a Bíblia fala sobre os soldados de Cristo, aquele que vive na batalha, aquele que vive numa batalha aqui na terra, para ter uma eternidade gloriosa com Deus. Está no capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Isso. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nela, você combata o bom combate. Estamos numa luta do mal contra o bem, isso é claro. Em que posição você está? Em que posição você quer ser encontrado? Diante daquele que vê todas as coisas e sabe de todas as coisas, são do seu coração e vai voltar para buscar a sua igreja.
Eu quero estar debaixo da vontade de Deus. Eu quero estar do lado com Jesus lutando essa batalha, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E eu creio. Isso é questão de fé. Você tem fé? Apresente sua fé através das obras, de uma vida santa, de uma vida reta, de uma vida em comunhão com Deus, buscando Ele através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra dEle, que é quem nos fortalece no dia a dia e no dia mal nos sustenta firme ali, sabendo que Ele é Deus e que Ele vai trazer o socorro que a gente precisa. Só Ele, só na presença dEle. 2 Timóteo 4,7. O apóstolo Paulo combateu o bom combate e venceu. Todo aquele que combate o bom combate com o Senhor, com a ajuda do Senhor, tem a promessa. Olha o que ele diz: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Qual é a dúvida? Eu creio. Eu creio 100% nas Escrituras porque ela tem se cumprido. As Escrituras do Senhor têm se cumprido. A palavra do homem muitas vezes não pode se cumprir porque nós somos falhos. Quantas vezes nós prometemos coisas e não conseguimos fazer? Quantas vezes nós sonhamos com tantas coisas e sozinhos nós não conseguimos realizar? Mas Deus não. Com Deus não é assim. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. A Bíblia nos diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Uma vida na presença do Senhor, uma vida servindo ao Senhor. A partir do momento que Paulo teve um encontro verdadeiro com o Senhor, de forma real, ele nunca mais saiu da presença de Deus. Não há caminho mais excelente. Eu já vivi no mundo. Frustrações, mentira, engano, ilusão. Enfim, às vezes abundância de bem, mas uma tristeza profunda que a gente não sabe de onde vem. Hoje eu sei, é simplesmente a falta da presença do Espírito Santo. E a gente não consegue ser feliz por completo. A gente sempre acha que está faltando alguma coisa, mas quando a gente tem o Senhor, todas as outras coisas podem até faltar. Mas a gente olha para o alto e diz: a minha graça te basta, Senhor. A sua presença é tudo. Eu sei que nada, nada, nada vai me faltar, porque isso é promessa do Senhor. Se você quer viver essas promessas do Senhor, se você quiser viver essa batalha do lado do Deus vivo, para no fim ganhar a coroa da glória, uma vida eterna com o Senhor, Ele hoje bate a porta do seu coração. Ele hoje agora está te chamando, dizendo: filho meu, dá-me teu coração. Entregue o seu coração ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. Se você está sofrendo, se está doendo, se você está enfermo, se você está frustrado, se tem alguma coisa grave te incomodando, se você está triste, se tem alguma coisa tirando a sua paz, Jesus Cristo tem a solução para isso. Creia nisso. Ele tem feito coisas gloriosas no decorrer de toda a história da humanidade. E Ele quer mudar a sua vida, Ele quer realizar os planos deles na sua vida. Amém? Eu quero orar por você agora, abençoar a sua vida. Se você está precisando de uma cura, eu creio que o Espírito Santo te visita agora trazendo essa cura. Se você está precisando de portas abertas, precisando de um socorro financeiro, material, eu creio, porque a Bíblia diz, porque Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele vai te dar na medida, na sua necessidade. Ele vai te abençoar. Se você está sentindo dor no emocional, no psicológico, no físico, Ele é Deus que cura as suas dores e as suas feridas. Deixa o Senhor cuidar de você. E você, nas suas batalhas, vai ver a mão de Deus e as bênçãos do Senhor que te sustenta e as promessas de Deus, por fim, realizadas. Não só aqui na terra. Aqui na terra, o que nós temos para viver aqui é: no mundo tereis aflições. Não vai ser tudo de forma perfeita. Para ninguém. Para ninguém. Cada um tem falta de uma coisa, mas na eternidade não, haverá plenitude em todas as coisas. Você não terá mais fome, nem sede, nudez, nem dor, nem sofrimento, nem lágrima. Você estará com o corpo incorruptível, não vai ter velhice, não vai ter doença, não vai ter choro, não vai ter lágrima. Mas vai ter alegria na presença do Senhor em abundância. Amém?
Senhor, meu Deus e Pai, eu entro na tua presença, Senhor, declarando a salvação sobre essa pessoa que está me ouvindo nesta hora. Declarando, Senhor, pela fé no nome e no sangue de Jesus Cristo, profetizando sobre a vida dela, quebras de correntes. Quebra, Senhor, de toda a consagração maligna que foi feita em seu nome. Eu abençoo também aqueles que estão enfermos com cura, declarando a tua cura, a tua proteção, a tua bondade, a tua fidelidade sobre a vida de cada um deles, meu Pai. Que eles possam ter uma experiência real e verdadeira contigo, conhecer o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas e ter uma vida de comunhão contigo, meu Pai, até o grande dia que o Senhor voltará para buscar o teu povo. Abençoa, cobre, liberta, consola, cura, restaura, realiza sonhos. Deus do impossível, o nosso Deus. Shalom, graça e paz da parte do Deus vivo. Que você tenha paz, gozo e alegria, que a sua família seja alcançada para o Senhor, que você seja restaurado, que você possa ter bom ânimo, que você possa ter dias bons de alegria na presença desse Deus, experimentar das gloriosas vitórias que Deus tem para a sua vida. Deus te abençoe, graça e paz da parte do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém.